O serviço DNS, Domain Name System, traduz nomes alfanuméricos de hosts em endereços numéricos, de acordo com o protocolo IP, Internet Protocol. Essa ação é comumente chamada de resolução de endereço. Considere um conjunto de computadores conectados em uma rede local, os quais têm à sua disposição um servidor DNS capaz de resolver endereços, sejam eles internos ou externos. Bom, primeira coisa, vamos entender um pouquinho o que é esse DNS. O DNS que está falando aí, o que ele faz? Ele pega o endereço de IP e transforma num texto. Então, onde é muito usado isso? Você tem lá, vamos supor que o endereço IP 10.100.82.7. Esse é o endereço de um site, o site do Google, por exemplo. Mas ao invés de você decorar esse endereço, esse monte de números, o que seria um saco, você decora uma string, um texto. Então você decora o quê? www.google.com. Então quando você digita no seu browser www.google.com, automaticamente o que você digitou lá no seu browser vai para um servidor DNS, e esse servidor DNS vai fazer a tradução desse endereço, dessas letras aqui, esse conjunto de letras que você escreveu, e vai traduzir em um endereço IP. Porque através da rede, só endereços IP são reconhecidos. Eles não reconhecem isso daqui. Isso aqui é um nome fantasia. Então é isso que o DNS faz. Ele tanto traduz um nome em um endereço, quanto um endereço num nome. Essa que é a ideia. Então aí no enunciado fala, você vai ter, por exemplo, alguns computadores em rede, né? E aí você tem um servidor DNS. Esses computadores aqui conectados numa rede lá, num switch e tal. Então você tem duas coisas. Numa rede local, interna, igual fala aí, você tem o nome do seu computador. Então você pode, sei lá, PC-Pedro. Aí esse aqui chama PC-João. Esse aqui é o Note, né, de notebook da Maria. Esses nomes são nomes fantasia. Então, quando esse daqui quiser comunicar com esse, o que vai acontecer? Ele vai enviar, através da rede, um pedido para o DNS. O DNS vai traduzir esse nome no endereço IP, que é o endereço IP dessa máquina. E aí vai mandar o pacote, né, vai fazer a comunicação com aquele outro lá. Ele faz isso e daí tem também a comunicação com a web, né? Que daí é o mundo externo. E aí seria esse conceito aqui, você colocar o nome de um site e traduzir para endereço de IP. Basicamente é isso que o DNS faz. Então ele traduz nomes de endereços, tanto de IP para alfanumérico quanto alfanumérico para IP. Então vamos lá para as alternativas, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Nesse contexto, então, avalie as afirmações a seguir. Primeira afirmação: o servidor DNS também executa funções de cliente DNS quando não é autoritativo para determinado endereço. Bom, aí entra outro conceito também de cliente e servidor. Cliente e servidor toda vez que você solicita alguma coisa, você é cliente. Toda vez que você fornece alguma coisa, você é servidor. Então é esse que é o conceito de cliente e servidor. No caso, o DNS, ele tanto fornece quanto ele pede informações. Então, quando um computador quer conversar com outro, o DNS tem que ser acionado. Então, ele pode ser cliente e também pode ser servidor. Então, aí fala, o DNS também executa funções de cliente quando não é autoritativo? Sim, verdadeiro. Então, a proposição 1 aí, ela é verdadeira. Então, são 4, né? 2,
3 e 4. Verdadeiro. 2. A adoção do IPv6, que é o Internet Protocol versão 6, dispensará serviços de DNS, pois suas funções serão incorporadas pelo próprio protocolo IP. Bom, qual que é a diferença? Esse daqui, esse tipo de endereço de IP, é o endereço de IP versão 4. 4 por quê? Você tem 4 octetos aqui de bits. Agora do 6 você vai ter 6, então vão ser muito mais possibilidades. Mas mesmo assim, vão ser números, vai ser difícil. Então imagina, aí agora você vai começar a decorar números ao invés de um endereço desse aqui muito mais fácil? Não. Então aí, a adoção do IPv6 dispensará serviço de DNS? Não, mentira, é errado. Vai continuar precisando ter essa conversão de endereços aí. Então a 2 é falsa. 3. O cache DNS permite que determinada requisição do cliente DNS possa ser resolvida sem que seja necessário recorrer a outro serviço DNS. Verdadeiro. Porque você tem um servidor, ele cria sempre um cache ali. O que é um cache? É uma memória local de coisas que são sempre solicitadas. Então, se você sempre acessa google.com, por exemplo, ele já cria ali que esse endereço de IP remete a esse site. Ele já cria um local ali. Mesmo que ele esteja fora do ar e tal, ele consegue usar o cache. Ele não precisa necessariamente solicitar ele não conseguiu aqui fazer a tradução. Então, ele solicitar outro servidor DNS. Não precisa, o cache ele já resolve. Então, o 3 também é verdadeiro. 4. O protocolo DNS depende de um banco de dados distribuído. Verdadeiro também. Por que é verdadeiro? Quando você tem banco de dados ou informações, ou ele é distribuído ou ele é local. O que significa local? Local é na sua máquina, no seu HD ali, né? O banco de dados aqui interno dentro de um servidor DNS. E distribuído é na web. Então, qual que é o conceito de DNS mesmo? Eu quero acessar o site do Google. Então, esse computador aqui do Pedro solicitou www.google.com. Vai a solicitação para o servidor DNS, esse servidor vai traduzir o google.com em endereço IP, mas como é que ele faz isso? Como é que ele traduz? Como é que ele adivinha que esse endereço significa esse endereço de IP? Porque ele acessou o serviço do Google e o Google retornou para ele, ou seja, o banco de dados realmente é distribuído. Porque imagina, não tem como você ter localmente na sua máquina ali, no servidor, todos os endereços de IP de todos os sites do mundo. Não tem como. Então, realmente é distribuído. Então, a proposição 4 lá também é verdadeira. Então, é 1, 3 e 4. Mesma coisa, gente. Quando você tem certeza absoluta que a 1 é verdadeira, você já vai lá nas alternativas e já vai eliminando. Aí, no caso, você eliminaria a letra C e a letra E. Então, você já vai eliminando por... eu tenho certeza que essa é verdadeira, eu tenho certeza que essa é falsa, você já vai eliminando. Então aí, pelo que a gente viu, 1, 3 e 4 é verdadeira, então é a letra D de dado.